time to go to the presentation of Raquel Viana Duarte Cardoso, okay, and Viviane Cruz e Silva and José Jorge Boeri, and the presentation it's called Television Broadcasts in the Time of COVID-19 Pandemic. Okay, so Raquel, can you start? Yeah, sure. I'm going to share. Okay, can you see already? I think so, yeah. Yes, Raquel, please, you can begin now. Bom dia, eu me chamo Raquel Cardoso, eu irei apresentar hoje, juntamente com a arquiteta investigadora Viviane Cruz e Silva, o artigo Transmissões Televisivas em Tempos de Pandemia da Covid-19, Adaptações Espaciais na Cenografia dos Programas de Infotenimento Brasileiro. Esse artigo foi escrito por nós e pelo professor Dr. Jorge Boeri. Então, a apresentação centra-se numa rápida introdução das transformações trazidas pela Covid-19 na vida da sociedade e na relação com o ambiente construído, o aumento da visibilidade o aumento da visibilidade dos programas televisivos de infotenimento durante a pandemia, análise dos estudos de caso do programa, que é o que é isso Porchat, com as transformações dos cenários do programa durante a pandemia e para se adequar às diferentes fases de enfrentamento. E, por último, as discussões. Então, esse estudo é uma parceria entre eu e a Viviane, onde a gente une os temas das nossas investigações de doutoramento. Eu sou doutoranda em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, onde estudo a resiliência da arquitetura frente a epidemias e pandemias, e a Viviane é doutoranda em design, também pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, onde ela estuda o processo de design dos cenários televisivos. Então, o mapeamento das evidências realizado para esse estudo apontou 4 medidas de mitigação como as principais influenciadoras das transformações dos cenários televisivos que foram analisados, que são as medidas do confinamento, né, que foi imposto para toda a população, o distanciamento físico de 2 metros, de limite, né, de 2 metros entre as pessoas, a proibição de ajuntamentos com os eventos e reuniões que foram proibidos, e as limitações de deslocamento e os fechamentos de fronteira. E quais foram as consequências da política do fique em casa? A virtualização das atividades, então o fechamento dos espaços físicos de estudo, trabalho, lazer, de compras e de desporto, levaram à adaptação das atividades para o ambiente virtual. Houve uma maior divisão do espaço, né, uma maior divisão do espaço de trabalho, que passou a ser compartilhado dentro de casa. Reaprendemos a viver mais em família e ocorreu uma massificação do trabalho remoto. Então, durante os confinamentos, a TV se transformou em na principal fonte de informação, lazer, entretenimento, que se tornou um momento de fuga e de libertação. E nunca ficamos tanto na frente de telas quanto nesse momento. Então, muitos paradigmas foram quebrados na nossa rotina. Na busca pela informação sobre o novo coronavírus, a TV aparece como o meio mais confiável para 77% da população. E das 20 maiores audiências da TV nos últimos 5 anos, 11 aconteceram em março de 2020. Então, o objetivo devido à pandemia Covid-19 em 2 programas, que é o Que Isso Porchat e Saia Justa, ambos da tipologia de infotenimento, que são programas que reúnem informação e entretenimento, vinculados ao canal GNT. Nessa apresentação, eu vou mostrar somente a análise de um dos programas, que é o Que Isso Porchat, devido à complexidade da análise, e para que a apresentação também não extrapole o tempo limite, mas convidamos vocês depois para ver a análise do outro no artigo. Então, a análise das fases, segundo o conceito de resiliência socioecológica, se identificou 6 fases de enfrentamento da pandemia, de acordo com a bibliografia analisada, e foram utilizados no artigo as fases da pré-pandemia, do choque, da resposta e da recuperação. Então, as fases possuem mudanças claras e bem definidas na cenografia dos programas analisados. Consegui. Liguei a organização e ele que tinha enviado estava errado. Então, a análise foi feita seguindo uma matriz desenvolvida por nós.
A matriz foi dividida em 4 colunas: o canal de televisão, o programa, a fase de enfrentamento da pandemia e os critérios de análise. Os critérios foram o layout, os recursos de desenho, a localização, o tipo de estúdio, a audiência, o número de pessoas presentes, o número de convidados, o distanciamento físico entre os convidados e apresentadores e os recursos tecnológicos utilizados. O programa, O Que É Isso, Pochá, ele é um programa de infotenimento da GNT, onde o cenário traz uma decoração lembrando o encontro entre amigos em um bar aconchegante. Esse espaço, ele foi dividido em 4 cenários diferentes, onde vocês podem ver através das imagens, que tem uma arquibancada com 3 patamares, tem um balcão de bar e tem mesas bistrô. Tudo isso é disposto ao redor desse círculo vermelho, onde encontra o apresentador e os 3 convidados. O programa ele é gravado em estúdio fechado, com a presença de mais ou menos umas 60 pessoas, além do apresentador, os 3 entrevistados e toda a equipe técnica. Há poucas ou nenhuma distância entre as pessoas. Nenhum recurso tecnológico é utilizado para interagir com as pessoas fora do estúdio. E também, todos os participantes, seja plateia ou entrevistados, eles estão presenciais. O programa sofreu 2 alterações na cenografia significativas de acordo com as fases de enfrentamento da pandemia e respeitou as orientações sanitárias adotadas pela medida de lockdown e de restrição de movimentos. Num primeiro momento, eles estrearam o programa 7 meses após o início da pandemia e, num segundo momento, foi feita uma nova reformulação do cenário 1 ano após o início da pandemia. De acordo com a matriz de análise que a Raquel disse anteriormente, para o início das gravações, ela acarretou medidas de segurança de acordo com as fases de enfrentamento da pandemia e respeitou as orientações sanitárias bem rígidas. Segundo o critério de análise, a gente pode observar, principalmente no layout do cenário, que é possível observar que dá para você comparar a imagem superior com a imagem inferior. O layout, ele manteve aquele círculo vermelho, mas com referência, na verdade, com uma conotação que o apresentador está sozinho, respeitando o lockdown. A interação com os convidados e o público foi realizada por meio de 3 telões ao redor do apresentador, mantendo aquela ideia de círculo, que o cenário já existia, e o círculo através dessa situação de bate-papo, né? A respeito da localização, Raquel, volta um pouquinho. Desculpa. Obrigada. A respeito da localização, as gravações continuaram sendo feitas em estúdio, e a audiência e o número de convidados, tanto o número de convidados quanto a audiência estava 100% virtual. O uso desses recursos tecnológicos utilizados pôde-se perceber que a versão anterior do programa não usava tecnologia interativa e que passou a ser utilizado. Pode passar. 1 ano depois, em setembro de 2021, o programa passou por esses novos ajustes, com novos critérios de restrição do momento. Para esse momento, com entrevistados presentes no estúdio, o layout do cenário, ele retratou com muita clareza, né, as novas medidas de mitigação. O círculo vermelho, que antigamente era único, ele passou a ser dividido em 4 circunferências menores, respeitando e demonstrando para as pessoas o distanciamento entre o entrevistador e os entrevistados, e cada um teve o seu próprio espaço delimitado, com mesas individuais, respeitando essas regras próprias de distanciamento físico. E a plateia continuou sendo online. Então, a pandemia da Covid-19, ela transformou e continua transformando, né, a vida da sociedade desde seu surgimento em dezembro de 2019, e a resiliência e adaptabilidade do ser humano foi percebida no ambiente construído que foi transformado para responder e resistir à pandemia.
Então, nesse estudo pôde-se observar que o ambiente e a ambientação da cenografia televisiva também foram impactadas pela pandemia, e para poder prosseguir com as gravações dos programas foi necessário realizar alterações no cenário. Os designers tiveram que trabalhar com novos parâmetros para proteger a equipe e dar um bom exemplo para a sociedade, e as análises mostraram que as medidas sanitárias impostas pelo governo em cada uma das fases da pandemia, estabeleceram regras específicas para os designers poderem trabalhar. Então, a grande criatividade e a capacidade tecnológica tornaram os cenários mais versáteis, sem perder as características dos programas. Estes mantiveram a mesma linguagem e dinâmica através do uso de recursos tecnológicos, espaciais e de iluminação. O uso do espaço, das formas, das cores, também foram recursos utilizados para retratar o sentimento das diferentes fases de enfrentamento da pandemia. E a principal perda dos programas de entretenimento foi a presença do público e os convidados, devido aos confinamentos, às restrições de mobilidade e à imposição do distanciamento físico. No entanto, o uso da tecnologia possibilitou preencher essa ausência e trazer alguma interação com o público virtualmente. E a pandemia da Covid-19 mostrou que é possível se relacionar de formas diferentes, sem a necessidade de estar fisicamente presente o tempo inteiro. E eu agradeço a atenção de vocês. Thank you. Obrigada, Raquel Cardoso e Viviane Silva. Any questions from the audience? Alguma questão que queiram colocar? Ok. Eu vou só colocar aqui uma breve questão, ok? Raquel e Viviane, houve algum envolvimento neste estudo do público, não é? Algum entendimento do feedback do público face a estes novos layouts cênicos nestes dois programas? Na verdade, não teve um estudo ainda aprofundado do que o público, né? Como é que o público reagiu a isso, mas eu acho que é interessante, agora que você botou a pergunta, seria interessante tentar perceber também como foi essa relação do público em casa, né? Como eles sentiram essas mudanças, e se foi bem aceita. Então, eu agradeço a pergunta para abrir um pouco, né, também o leque do artigo. A única coisa que se tem também é que as pessoas que nunca puderam ir até o Rio de Janeiro, que é uma outra cidade, puderam participar do programa. Então, isso foi satisfatório nesse sentido, porque tem pessoas que não têm condição física, condição de se locomover também financeiramente para uma outra região para participar do programa, e é muito difícil conseguir participar desses programas. Então, as pessoas às vezes até de outros países puderam participar. Então, isso foi a parte mais interessante da tecnologia e dessa nova forma de interação. Temos aqui mais uma questão. Para os professores mais mais, vocês não conseguem ouvir o que eu queria perguntar era se, naquela segunda fase, em que a tecnologia se sobrepôs àquilo que seria o cenário cotidiano, do dia a dia, que as pessoas estariam habituadas a ver, será que esse desvirtuar daquilo que foi o cenário não fez com que as pessoas se desconectassem daquilo que era a intimidade e aquilo que o programa fazia? Ou seja, será que a interpretação daquilo que foi as limitações da Covid-19 não foi tão limitada ao ponto de as pessoas se sentirem despegadas daquilo que era a comunicação do programa? Raquel e Viviane, eu ouvi muito baixo, não sei se a Viviane ouviu. Qual é a pergunta? Desculpa que a gente não ouviu direito. E assim, Liliana, se quiseres, faz uma coisa. Eu estou aqui a promover uma maior proximidade face ao público aqui desta sala, que não é muito vasto, devo dizer, e temos aqui uma pergunta da Liliana Neves, que se irá aproximar para vocês conseguirem ouvir bem. Tá bom, aqui ficou longe, aí a gente não...
trabalho, antes de mais, e foi-se o facto das limitações da Covid-19 terem sido tão impactantes naquilo que foi a criação do cenário, que basicamente foi apenas transformar as laterais em telas gigantes. Se essa desvirtuação, acho que é a palavra correta, daquilo que era o cenário anterior, por ser uma coisa tão tecnológica, não fez com que as pessoas perdessem um bocadinho a ligação com aquilo que era o seu programa diário e que era tão próximo delas. Eu acho que o choque, né, quando as pessoas viram a gente escolheu esse programa, que para a gente foi um choque também, que a gente era acostumado a assistir o programa, e de repente vem essa nova versão, eles anunciaram, né, que iam fazer uma versão durante a pandemia, e quando a gente viu foi um choque perceber que eles mantiveram ali aquela ideia do círculo, né, com o apresentador no meio, só que sozinho, interagindo com o telão. E acho que sim, se perder um pouco essa interação, como nós perdemos também, igual aqui, seria diferente a relação, né, de estar ao vivo, mas pelo menos eles conseguiram manter o programa funcionando, porque antes, na parte da primeira fase, né, do choque, eles ficaram só fazendo reprise dos programas. E a gente já tinha assistido, a gente queria assistir coisa nova, a gente já estava, né, cansado de assistir a mesma coisa. E foram 7 meses de reprise. Então, eu acho que, sim, se perdeu muito, principalmente a parte do cenário, mas era uma forma, pelo menos, de voltar o programa a funcionar. Não sei se respondeu um pouco aí a pergunta. E ao mesmo tempo, se a gente for pensar, eles conseguiram trazer para o público as restrições, né? Nós voltamos para o programa, mas mesmo tendo diminuído e tendo diferenciado muito o cenário, nós estamos trazendo as mesmas características, mas como vocês também estão vivendo essa fase, nós também estamos vivendo. Então, isso que eu acho que foi o que mais marcou, pelo menos para a gente no momento, era que eles conseguiram transmitir em todos os programas e de forma muito rápida todo o problema que a gente estava vivenciando, e todos estavam vivenciando. Então, o telespectador olhava para aquilo e falava, poxa, ele também está ali sozinho, como eu estou sozinho em casa. Então, isso dava também um certo conforto. Obrigada às duas, poderíamos ficar aqui muito tempo a conversar, até porque a cinematografia há uma área que me é muito cara e é bom saber que vocês estão a desenvolver uma investigação nesta área tão fascinante, dentro da Faculdade de Arquitetura, mas vamos ter que, enfim, avançar.